Olá, que alegria! É sempre um privilégio, é sempre um prazer estarmos juntos para mais um Café e Fé. A gente tem trazido sempre um companheiro, um convidado para compartilhar conosco aqui sobre a realidade espiritual e tomar esse café juntos com vocês. E mais uma vez nós estamos aqui com o amigo, companheiro de ministério Maurício Torres, que está andando conosco já há algum tempo e tem me ensinado tanto. A gente aqui tem como objetivo, como alvo, a proclamação do Evangelho. Nesse tempo, com tanta carência da palavra do Senhor no sentido do Evangelho, porque o Evangelho ele é descrito pelo apóstolo Paulo como sendo Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E qual é a boa notícia que tem nisso aí? Então nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre essa realidade da salvação, a certeza da nossa salvação. E você pode ser um companheiro nosso também, um aliado nosso, um parceiro nosso nesse projeto. E gostaríamos muito que você observasse algumas coisas. Tem os links das nossas redes sociais que estão aí na sua tela, para que você possa conhecer mais e mais o material e participar. E falando em participar, você pode nos ajudar muito compartilhando o material com outras pessoas, fazendo com que esse material chegue ao coração de alguém que precisa. Você pode nos ajudar também contribuindo. Isso aqui tem um custo e tem sido pela contribuição e ajuda que outras pessoas têm, movidas pelo Senhor, nos ajudado a manter o programa. E não se esqueça, o combustível da vida espiritual é a palavra e a oração. Então, ore por nós e nos mantenha firmes aqui. Nesse caso, eu vou tomar um cafezinho agora e você pega o seu cafezinho e já já nós voltamos para conversar um pouco. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós vivemos numa sociedade muito rasa em termos de vida espiritual, e muita gente com dúvida, com incerteza, com uma experiência muito na flor da pele, muito periférica. E a pergunta que nós recebemos para uma reflexão é: eu posso ter certeza da minha salvação? É possível a gente ter certeza da salvação, Maurício? Pastor Glênio, é uma alegria estar aqui novamente, tomando um cafezinho e batendo esse papo. E, Pastor Glênio, que tema precioso. Infelizmente, muitas pessoas hoje têm muitas dúvidas quanto a esse assunto.
Será que eu posso ter certeza da minha salvação em Cristo Jesus? É verdade. Nós temos visto isso. Às vezes até mesmo crentes velhos Verdade. calejados, gente que está aí na andança como peregrino, já está meio estrupiado, a perna trôpega, cansado, e ainda tem dúvida da sua salvação, né? E o que João, o apóstolo João, diz Uhum. na sua primeira carta? O que ele fala? O que ele conta para nós aqui? O que você acha? Então, pastor Glenn, nada melhor do que a própria Bíblia para responder essa pergunta tão importante. No capítulo 5 de João, do versículo 11 a 13, ele diz assim: E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevo, ou vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, a própria palavra de Deus está respondendo aqui, que o testemunho é esse, que Deus nos deu. Que verbo que é esse, pastor Glênio? Passado, bem passado. Ó, Deus nos deu o quê? A vida eterna. Eu falo, quando que uma vida eterna dada por Deus acaba? Nunca. Mas aí ele explica, e a vida eterna está em seu Filho. E aí a pergunta que nós temos que fazer para os nossos telespectadores é essa: você tem o Filho de Deus habitando em você? Você já nasceu de novo em Cristo Jesus? Porque é somente pelo novo nascimento que nós podemos ter a vida de Cristo habitando em nós e a pessoa de Cristo habitando em nós. E quando ele vem habitar em nós, pastor Glenn, nós temos essa certeza da vida eterna, essa convicção no nosso coração. E o Maurício está falando aqui de novo nascimento. O que é novo nascimento? É um sujeito sofrer um acidente de carro e ficar todo quebrado e depois sair daquilo? Não, não é isso. O que é novo nascimento? É o sujeito ir lá na frente, na igreja, levantar a mão e dizer que aceitou Jesus como Salvador e não houve mudança nenhuma, é só uma declaração, também não é. Batismo em águas, também não é. O que é novo nascimento? É uma obra divina em que, por meio de Jesus, ele nos incluiu em Cristo e nos fez morrer juntamente com ele ali no Calvário. Mas eu não tinha nem nascido nessa época. Mas é um projeto que engloba todo o tempo e todas as pessoas que vierem a crer. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. E, como você disse, vida eterna não tem tempo de validade. A gente, às vezes, vai num supermercado comprar produtos, ou na farmácia, né? A gente sempre olha a validade daquele produto, né? Quando foi fabricado e quando vai expirar o prazo. Mas a vida é eterna. É verdade. Não é? Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. E não perde. Não perde. Não tem como perder, porque é dada. Quando a gente volta, pastor Guilherme, para o versículo 10, nós lemos o 11 a 13, no versículo 10 ele diz assim, aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito, ou aquele que não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que ele nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aqui, pastor Guilherme, o texto começa dizendo, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Agora, pastor Guilherme, como é que eu creio no Filho de Deus? Quem por si consegue crer no Filho de Deus? Não consegue. Olha, a encarnação foge à nossa capacidade de entender como é que uma mulher sem o espermatozoide do homem pode gerar um homem. Já o mistério da encarnação.
É tremendo. Depois, essa obra da cruz. Até que da cruz eu posso entender um pouco, ele está lá na cruz. Mas e a ressurreição? Como é que pode? Então, para crer no Filho, é preciso que o Espírito Santo o convença do pecado. E o pecado é exatamente não crer em Cristo. É verdade. Né? E para nascer de novo é um milagre, Maurício. É um milagre. É um milagre. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Eu não sei como é que isso acontece, mas eu sei que muita gente clama ao Senhor. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que se alguém está. Não é se estiver. Se alguém É presente, está em Cristo. É uma nova criatura. E ele ainda chega a dizer, as coisas antigas, as coisas velhas passaram. Eis que tudo foi feito novo. Houve uma novidade da vida. Então, para estar em Cristo, nós fomos levados pelo Pai, nós fomos atraídos pelo Filho e nós fomos convencidos pelo Espírito Santo para que nós ganhássemos a dimensão de estar em Cristo. Eu digo, já falei aqui algumas vezes, mas não canso. Eu vivi na igreja, mas eu não tinha o novo nascimento. Eu fui pastor e eu não tinha o novo nascimento. Porque a gente pode estar condicionado. Eu chamo isso de o trabalho de condicionamento operante, que foi Pavlov que fez com os cachorros o experimento dele. É muito parecido com muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Pode ter, né, pastor Glênio, conhecimento bíblico, conhecimento teológico, pode ter sido batizado nas águas e mesmo passando por todo esse processo, não está em Cristo. Exatamente. Agora, se está em Cristo... Aí temos uma outra coisa linda que é Romanos 8:1, não é? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você já pensou nisso? Nós não estamos aqui nesse programa Café e Fé tentando incutir nas pessoas um sistema religioso para você mudar de casa A para casa B, de igreja A para igreja B. Nós estamos aqui com um propósito de anunciar o Evangelho que nos transforma de velhas criaturas para novas criaturas, de velho homem para novo homem, para a vida de Cristo. E é esse o objetivo deste café, que espera que, se for na Igreja Católica, se você tiver a experiência, que Deus lhe mantenha com uma vida espiritual realmente transformada. Se for na Igreja Batista, se for na Igreja Presbiteriana, nós não estamos querendo mudanças de sistemas, mas mudança de coração. É verdade. É muito importante que aquele que tem o Filho tenha a vida. Que vida? A vida de Cristo. Não é essa vida de competição, de jogo de interesse, de querer passar um para trás. Olha, Maurício, eu tenho estado nessa trincheira há alguns anos e sou, até de certo modo, mal compreendido por alguns da minha própria igreja, mas eu espero continuar anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Se você quiser parar um tiquinho aí para tomar um cafezinho, eu já volto para a gente continuar conversando.
se nós temos a vida eterna, essa salvação que Deus nos dá, a gente pode perder a salvação? É possível alguém perder a salvação? Porque o mercado está cheio dessa história aí, né? Infelizmente, De perda de salvação. é possível uma pessoa estar em Cristo, nascer de novo e perder a salvação? Como o senhor disse, nós somos, por Cristo, retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, na pessoa de Cristo, gratuitamente pela graça. Sim, senhor. E agora eu vou perder isso como? Pois é. Como é que faz? Olha o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vier a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira ao Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem jeito? Olha só. Se o Pai que está dando... Ele começa dizendo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Nós só podemos ir a Cristo se o Pai nos levar a Ele. Verdade. E ele diz, e todo que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. Em outra parte ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Depois ele diz, elas não podem ser tiradas da minha mão, e nem da mão do Pai. Então, eu não creio que uma pessoa que ganhou realmente o novo nascimento, que foi transformada, possa perder isso. Eu acredito que uma pessoa que foi para a igreja, que entrou na igreja, mas se não está em Cristo, ela possa se debandar, ela possa cair. Aí sim. E posso admitir também que uma nova criatura possa ter um momento de desvio, de queda, mas ele não vai ficar. É verdade. Ele não vai ficar porque a minha Bíblia não diz outra coisa senão que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. É verdade. A apostasia, ela é fato. E aliás, eu acho, Maurício, que nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Sem dúvida. Porque tem muita gente entrando nas igrejas sem novo nascimento. Eles enchem igrejas e estão lá, e é muita festa, muito barulho, muita coisa, mas não tem vida de Cristo. Não tem a vida de Cristo. E qualquer coisinha, qualquer rosnado de raposa, ele sai correndo e vai embora, né? João diz até lá em 1 João capítulo 2, verso 19, o que ele diz aí? Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Saíram do meio. Saíram dos nossos. Saíram dos nossos. Eles entraram na igreja, eles fizeram declarações, eles foram batizados, eles fizeram escolas de catecúmeno, eles fizeram um bocado de coisa. Estão lá. Mas eles nunca experimentaram aquilo para o qual Jesus veio. O que foi que Jesus veio fazer? Ele diz assim, naquele dia, vocês vão entender que eu estava no Pai
e vocês estarão em mim e eu estarei em vocês. Uhum. Há uma perfusão aqui. Uhum. Eu no Pai, vocês em mim e eu em vocês. O que é isso que ele quer dizer? Que dia era esse? É o dia da cruz. É verdade. Lá na cruz, ele nos atraiu a ele para tirar de nós aquilo que nós herdamos lá do jardim, que é um velho homem, o servo do pecado. Não é que eu sou impecável, eu continuo com uma natureza terrena sujeita ao pecado, mas o pecado vai ser sempre uma coisa desagradável É verdade. nas nossas vidas. Ele vai ser sempre algo que não faz parte da nossa caminhada em prol do processo de santidade e de crescimento. Então, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Mesmo que tenham alguns embates e dificuldades, teriam permanecido. Então, a apostasia, ela é fato. Ela é fato. Mas, o Paulo fala de um apóstata, que ele chama de Demas. Ele disse, ele tendo amado o presente século, ele me abandonou. São pessoas que estão na igreja, estão lá, gostam de algumas coisas, mas diante de certas dificuldades, eles vão embora, escafedem, como dizem, somem, evaporam. Então, porque eles nunca foram de fato nova criatura. Muitos conhecem, como o caso de Jó, de ouvir falar, né? Mas nunca nasceram de novo. Por isso, apostatam. E a pergunta que a gente tem que fazer sempre, né? É verdade. Você já nasceu de novo? Você tem uma experiência de novo nascimento mediante a obra de Jesus Cristo? O que a palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14 a 17? Texto maravilhoso da palavra de Deus diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Oh, coisa boa! Olha aqui esse versículo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você pode garantir, assim, na sua vida caminhada, que você recebeu Cristo e os efeitos da sua morte para a realização da sua transformação. Você saiu do império, como você falou, do império das trevas e foi transplantado para o reino do Filho do seu amor, ou você simplesmente é um intruso que chegou lá e se meteu e se envolveu. Então, você tem certeza do seu novo nascimento? Você já experimentou a sua morte e ressurreição com Cristo? Porque ele vai dizer, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É verdade. E o texto está dizendo que o próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo é que dá essa certeza para nós. Então, eu sempre falo, se você não tem essa convicção, essa certeza, peça ao Espírito Santo. Primeiro, você precisa passar pelo novo nascimento, pela experiência em Cristo, e pedir ao Espírito Santo para testificar no seu espírito para você ter esse descanso.
Porque é muito triste você ver pessoas, como o senhor disse, que pessoas velhas de igreja que ainda não têm certeza da sua salvação e fica atemorizado, sofrendo, até com medo da morte. Sim, e está cheio de gente atemorizada e insegura e perturbada. Então, queremos falar com você. Tem uma experiência de Jacó. Jacó, ele era um trapaceiro, um vigarista. Ele passou o pai para trás, passou o irmão para trás, passou o sogro para trás. O sogro também passou ele para trás algumas vezes, mas ele, no final, realmente ele quis ir embora. E no val de Jaboque, no riacho do Jaboque, ele foi desconstruído, né? Ele deixou de ser chamado Jacó, que significa trapaceiro, suplantador, e passou a chamar-se a príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. E esta luta que eu queria chamar a atenção, porque quando ele lutou com o homem de Deus, que para mim seria ali uma teofania de Cristo, um momento de Cristo no Velho Testamento, um aparecimento, aquela luta, ele disse: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Então, se você não tem certeza do seu novo nascimento em Cristo Jesus, vá para o trono da graça e diga: Senhor, me dá convicção, me dá certeza de que a morte de Jesus Cristo foi em meu benefício. Amém. Foi por mim, mas que esta morte, ela me envolveu e eu fui crucificado com Cristo. Amém, é isso mesmo, pastor Guilherme. O que você tem que dizer para essa turma que está? É só isso, tudo isso, e confessa a palavra de Deus. Esse texto de Gálatas 2:20 tem sido o moto da minha vida. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é que vai dar convicção ao nosso coração. Você sabe que eu tenho esse versículo colocado lá no meu gabinete. Quando uma pessoa vem conversar comigo, eu dou aquele recebimento ali, aquele trato afetivo com a pessoa, e depois eu mostro para ela o texto lá na parede. E faço ela ler em voz alta. Então ela lê, aí nós conversamos, temos alguns assuntos, às vezes são pessoais, de família. Lá no meio da conversa eu volto para aquele texto. E a pessoa lê, digo: por favor, lê em voz alta, eu vou até fechar os meus olhos porque esse texto é fundamental na minha existência. A pessoa lê, aí eu sei que eu faço ele ler de 3 a 5 vezes, porque isso é um remédio. É verdade. Porque quando nós recebemos a palavra de Deus como palavra de Deus, ela funciona. É verdade. Ela opera em vós. Então, meus queridos, nós estamos com o tempo findando aqui. Eu quero agradecer Maurício por ter vindo mais uma vez. Eu sei que a sua correria, Maurício tem um trabalho extraordinário com a turma das Clínicas de recuperação. E eu espero que a sua semana seja muito abençoada, com bastante café e com fé da parte de Deus. Fica aqui meu abraço. Até a próxima, se o Senhor assim quiser. De coração para coração.